Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nosso vídeo de hoje falando sobre mais um ataque russo na Ucrânia, no dia em que parece que Zelensky acena para negociações. Na noite de ontem, terça-feira, um ataque provocou cortes de energia, água e aquecimento no porto de Odessa, no Mar Negro, pela segunda noite seguida. Infelizmente, segundo publicou o governador regional Ole Kieper, lá no Telegram, houve uma vítima fatal. Segundo Kieper, fragmentos de drones abatidos danificaram prédios particulares e provocaram incêndios em áreas mais afastadas de Odessa. Mas o ataque não foi feito apenas com drones. Segundo informações, também houve lançamento de mísseis que destruiu um prédio vazio perto da cidade de Bilhorod-Dniprovsk, ao sul de Odessa. Mas não foi apenas a cidade de Odessa que foi alvo dos russos. Na região leste da capital, Kiev, os drones também tiveram como alvo um prédio de vários andares perto da cidade de Boryspil. Segundo relatos, eles quebraram janelas e causaram incêndio em um estabelecimento comercial. Mudando para o campo diplomático, Trump disse que recebeu uma carta de Zelensky mostrando disposição para negociar com a Rússia. Essa fala foi durante um discurso de Trump no Congresso. Ele falou que ninguém quer mais a paz do que os ucranianos e ainda mencionou estar em discussões sérias com Moscou. E ele completou dizendo que vem recebendo sinais positivos de que a Rússia também quer a paz. Não seria lindo, comentou ele, chamando o fim da guerra de uma necessidade urgente. Trump também mencionou um acordo de minerais com a Ucrânia, que seria importante para garantir o apoio americano na defesa ucraniana. Só que essa história ficou meio nebulosa. 4 fontes disseram que o acordo poderia ser assinado em troca de ajuda militar, que, como vocês sabem, Trump suspendeu temporariamente. No entanto, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, desmentiu essa possibilidade, dizendo que não há assinatura planejada. Será que Zelensky e Trump fizeram as pazes? Zelensky divulgou uma mensagem dizendo que quer reparar a relação com os Estados Unidos e está pronto para assinar o acordo de minerais a qualquer momento. Ele também sugeriu um caminho para a paz, começando pela troca de prisioneiros e uma pausa nos ataques, se a Rússia fizer o mesmo. A sensação que fica é que Kiev está pisando em ovos para não perder o apoio dos Estados Unidos, especialmente agora com essa postura mais conciliatória de Trump em relação a Moscou, Agora quem deve estar feliz com a notícia é Putin, O Kremlin reagiu, digamos, de forma cautelosa. Segundo Peskov, que é o porta-voz de Putin, a Rússia vê com bons olhos a declaração de Zelensky de que Kiev está pronto para sentar à mesa de negociações. Mas tem uma questão no ar. Com quem exatamente a Rússia poderia negociar? Pode não parecer, gente, mas essa dúvida faz sentido, Porque desde 2022, Zelensky tem um decreto que proíbe qualquer negociação direta com Putin. Então, mesmo com essa sinalização positiva de paz, o cenário não muda tanto assim na prática, pelo menos por enquanto. A questão é, será que Zelensky estaria disposto a rever esse decreto para destravar as conversas? Ou isso seria um passo longo demais para Kiev? Ao menos parece que a situação no Salão Oval e os conselhos dos parceiros europeus acabou gerando algum efeito no discurso de Zelensky. Mas, gente, imagine a situação dele, Além da suspensão da ajuda dos Estados Unidos ao país e do burburinho de que Trump estaria estudando retirar sanções contra a Rússia, agora acontece a suspensão do compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos com a Ucrânia. E é claro que isso piora ainda mais a situação de Kiev. Quem confirmou isso foi o diretor da CIA, John Ratcliffe, hoje, quarta-feira. E essa decisão, meus amigos, pode complicar muito a vida das forças ucranianas no campo de batalha. Isso pelo fato de que, desde o início da guerra em 2022, Washington vinha fornecendo informações essenciais para os ucranianos direcionarem seus ataques contra os russos. Essa suspensão parece fazer parte da estratégia de Trump para forçar Kiev a aceitar as negociações com os russos. O próprio Ratcliffe, em entrevista, sugeriu que essa pausa nas ajudas pode ser temporária e disse que a cooperação poderia voltar ombro a ombro se as negociações de paz avançarem. Além disso, segundo o conselheiro de Segurança Nacional Mike Watts, a Casa Branca estaria reavaliando toda a parceria de inteligência com a Ucrânia. Mas e a Rússia, gente? O que ela teria para oferecer que interessa a Washington? E quero dizer, esteja além das garantias de segurança para alguém que não está na Europa, quem sabe um tema como o programa nuclear do Irã estaria entre os interesses dos Estados Unidos, será? Pois é, segundo o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, esse tema vai estar nas conversas futuras entre Moscou e Washington. A questão foi tocada, ainda que de forma superficial, numa rodada de negociações na Arábia Saudita no mês passado. Peskov deixou claro que a posição da Rússia é resolver essa questão só por meios políticos e diplomáticos, nada de ações militares.
E isso acaba fazendo sentido sob o ponto de vista russo, uma vez que o Irã é um aliado importante para Moscou. Não sei se vocês lembram, mas os dois países assinaram um tratado de cooperação estratégica em janeiro, aprofundando ainda mais os laços entre eles. Essa parceria acaba funcionando como uma carta poderosa nas negociações com os Estados Unidos, já que a Rússia pode usar sua influência sobre Teherã para barganhar em outros pontos de interesse. Enquanto isso, do lado dos Estados Unidos, Trump está dobrando a aposta na estratégia de pressão máxima contra o Irã. A ideia é cortar a exportação de petróleo iraniano a zero para sufocar economicamente o regime. Oficialmente, Washington diz que é para impedir que Teherã desenvolva uma arma nuclear, algo que o governo iraniano nega e está buscando. A dúvida que fica é, será que essa postura agressiva de Trump vai ajudar ou só vai complicar as conversas com Moscou sobre Irã? Peskov disse que a Rússia está disposta a ajudar na comunicação entre os Estados Unidos e o Irã, mas ao mesmo tempo não deu muitos detalhes sobre o que exatamente foi discutido em Riad. Gente, a relação entre Moscou e Irã, quando falamos em questões nucleares, é bem sensível, né? Afinal, a Rússia pode acelerar a nuclearização do país, e isso é um interesse que ultrapassa os limites europeus ou ucranianos. Nesse ponto, colocar essas peças no tabuleiro de negociação acaba ampliando o repertório de jogadas e traz uma moeda de um valor global e regional, e que acaba atendendo a múltiplos interesses, tanto na Europa, no Oriente Médio e também em Washington. E por falar em Europa, será que eles estariam prontos para uma guerra moderna, principalmente se tratando do uso de drones? Bom, para o coronel Vadim Shukarensky, chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, não. Shukarensky alertou que nenhum exército da OTAN estaria pronto para enfrentar a avalanche de drones que a guerra moderna está mostrando. Segundo ele, o uso massivo de drones, tanto pelos russos quanto pelos ucranianos, mudou completamente as regras do jogo. E aqui entra uma questão importante. Derrubar drones com mísseis antiaéreos acaba saindo muito mais caro do que construir esses drones, uma matemática que favorece quem consegue produzir mais barato. Só para se ter uma ideia, um drone de ataque russo do tipo Shahed pode custar dezenas de milhares de dólares, enquanto um míssil antiaéreo da OTAN pode chegar a 6 ou 7 dígitos. Aí essa conta simplesmente não fecha, né? Pra vocês terem noção, a Ucrânia sozinha fabricou 2,2 milhões de drones FPV e 100 mil de longo alcance só em 2024. Aí fica a pergunta, quais seriam então as estratégias para lidar com isso? Kiev está apostando em novas tecnologias como drones terrestres para reduzir o risco para os soldados, além de lasers que já foram testados com sucesso para derrubar drones fixos. A ideia, segundo Shukarensky, é expandir o uso desses sistemas o quanto antes. Eles também estão usando drones-mãe, que carregam drones menores a até 70 km de distância antes de lançá-los contra os alvos. E ainda tem um outro ponto crítico, que é a guerra eletrônica. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão investindo pesado em sistemas para bloquear sinais de comunicação dos drones inimigos. E isso levou ao aumento do uso de drones com mira automatizada, que usam inteligência artificial para guiar os ataques, embora a decisão final de disparar ainda fique com o humano. Gente, pelo menos por enquanto. Já parou para imaginar a situação? Shukarensky acredita que a aliança precisa urgentemente reconhecer a vantagem econômica dos drones. Afinal, manter navios, aviões e sistemas de defesa antiaérea é muito mais caro do que expandir o uso desses veículos não tripulados. E com a Europa acelerando os gastos militares, especialmente com o apoio de Washington balançando, ignorar essa realidade pode ser um erro bem caro. Há tempo para lidar com essa nova realidade de guerra tecnológica? E como fica a pressão econômica de manter sistemas de defesa tão caros contra enxames de drones relativamente baratos? Será que essa nova realidade vai diminuir a produção dos sistemas tradicionais? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.